salve, família militar, seja bem-vinda a mais um podcast da nossa família militar. Essa é a Associação Militar Beneficente Militar do Brasil, com o apoio incondicional da Januário Advocacia Militar. Hoje temos uma grata satisfação de receber aqui um grande amigo, o senhor George da Silva Brito. Seja bem-vindo, George, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E para começar, já vamos bater a bola para frente. Como que você chegou como militar, primeiro como militar e depois a posição aí de presidente do Sindicato dos Militares? Boa tarde, agradeço a oportunidade, é uma satisfação imensa estar aqui para transmitir conhecimento para os nossos pares, né? Eu sempre vi as injustiças nas Forças Armadas, né? Não são poucas, é o sistema que é sempre contra nós. Então, ainda na faculdade de Direito, eu despertei para o Direito Internacional. Gostava muito do Direito Internacional e me especializei em Direito Internacional. E fui estudando. E um belo dia, quando estava tudo concluído, eu peguei um avião e fui até Washington, lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E lá coloquei a questão de nós militares, pelo menos reformados, ter um sindicato. E lá foi despachado comigo que nós não temos nenhum impedimento de termos sindicato. Volto ao Brasil, faço a fundamentação jurídica junto ao cartório de pessoa jurídica, toda a estrutura normal e dou entrada nos papéis, no cartório. Despachei algumas vezes com o tabelião e, graças a Deus, o Estatuto do CIDMIL foi reconhecido. Porque não existe impedimento nenhum, não está tipificado em lugar nenhum que é crime militar ter sindicato, né? Aliás, o Brasil vai ter que se adequar a essa nova realidade, porque tem tratados internacionais que pegam o pessoal da ativa para o sindicato, que é de 92 e até hoje eles deram uma de João sem braço, e isso não foi para a pauta para que os militares da ativa tenham seu sindicato. São tratados internacionais que têm status de emenda constitucional. É gravíssimo. E eles estão omitindo isso das pessoas. Então, graças a Deus, o CIDMIL nasceu. Estamos fundando outro CIDMIL no Rio de Janeiro. E a base do CIDMIL não é para afrontar o oficialato. A base do CIDMIL não é para afrontar nossos superiores. É apenas para dizer para eles que nós somos seres humanos, temos barriga e temos contas para pagar. Somos gente igual a eles e queremos ter os mesmos direitos dos oficiais. Nada além disso. A sua origem, você é do Nordeste. Eu nasci na ilha de Itamaracá, Recife, Pernambuco. Sou pernambucano. Que bacana. Então a sua formação acadêmica também foi no estado do Pernambuco? Não, a minha formação acadêmica de militar foi, que eu sou da escola de Pernambuco, né? Escola de aprendiz, mas eu me formei aqui em Brasília. Ô, Jorge, da sua vasta experiência como militar e agora como líder sindical, quais são as principais demandas e desafios enfrentados por vocês até o momento? E o que tem sido logrado como específico? A maior resistência trata dos próprios praças, né? Nós somos, quando eu fundei o sindicato, eu recebi dinheiro de oficial, mas o estatuto do CIDMIL não permite oficialato. Mas eu fui ajudado por oficiais e por praças também. Mas a maior resistência se encontra no meio dos praças, porque eles estão sedimentados com o artigo 142. Mas para questionar o artigo 142, é só se dirigir ao tabelião. Como é que eu consegui registrar o estatuto de um sindicato se existe o 142? Porque os tratados internacionais, instrumentos vivos de direitos humanos, permitem. E o tabelião, que é um advogado, sabe disso perfeitamente, tanto quanto eu, e reconheceu o estatuto. Então, a maior resistência se encontra no meio dos praças, poucas pensionistas também, que, infelizmente, era para abraçar o sindicato. E é uma coisa raquítica, né? Acredito que com a questão do tempo, isso vai desenvolver mais e mais e mais. O que a gente pode falar sobre a readaptação nas Forças Armadas? Uma realidade já das Forças Auxiliares e ainda não foi colocada em prática para os praças das nossas Forças Armadas no Brasil. O segmento, Eloy, da negativa de negar a readaptação ao ser humano fere a dignidade da pessoa humana, fere o princípio pro persona da pessoa, um princípio tão importante na Comissão Interamericana de Direitos Humanos no sistema da OEA. Hoje, a readaptação é negada para o praça. Nós temos previsão legal em tratados internacionais, são diversos tratados internacionais, como o de Nova York, da pessoa com deficiência, e no preâmbulo desse tratado ele conseguiu abarcar outros tratados internacionais que sobe e tem o mesmo status de emenda constitucionais. Todos determinam a readaptação do ser humano. A norma não diz, exceto membro das Forças Armadas. Além disso, nós temos a Constituição no artigo 37, parágrafo 13º, que determina readaptar
aquele que teve déficit físico e mental da depressão, a esquizofrenia está na norma, não foi eu que coloquei, tem que ser readaptado. E nós temos leis imperativas, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, decreto, entre outras leis. Mas o que as juntas médicas fazem, pelo menos das Forças Armadas? Não aplica a readaptação. O TRF tem entendimento que não pode ser aplicada a readaptação ao praça. E o STJ também tem. Só que as sentenças e o acordo, entendeu? Elas não são fundamentadas. Dizem apenas que é incompatível com as atividades da caverna, da caserna. Mas cadê a fundamentação jurídica? Onde que está a fundamentação jurídica? Tem que fundamentar. E toda decisão que conflita com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, com os tratados internacionais, ele é nulo de pleno direito. Totalmente nulo. Então, vai chegar uma hora que eles vão ter que readaptar esses militares. Eu tenho aqui nas mãos aqui a portaria 3551 de 2021. Hoje as reformas é em cima disso aqui, Eloy. As reformas são pautadas em cima disso aqui e alguns regulamentos internos que eles usam. Mas eles não usam os tratados internacionais, normas que estão acima na hierarquia das normas. Por quê? Porque isso aí vai beneficiar o praça. Você vê que ele hoje contrata o TTC, que é o serviço que o praça readaptado pode fazer, cumprir expediente e ir embora. Então, na portaria, nasceu com a Lei 9570, que foi revogada pela 10.998. Deixou de existir no mundo jurídico. E na segunda página da portaria que eles usam, que é mais para prejudicar, tem o nosso estatuto que está vigente, em pleno vigor e plena eficácia. Aí vem uma lei 7670, que é dos nossos irmãos portadores de SIDA, né? E depois vem uma lei que trata de imposto de renda, que é a 7313, e também, no final, eles tratam de um processo administrativo, que não tem eficácia no mundo jurídico. É apenas um processo administrativo. E uma norma, uma instrução normativa, a 1500 da RFB. Então, a reforma é em cima disso aqui. Quando ele reforma a pessoa nos avos, ele mata de fome o nosso irmão. Nosso irmão, ele vai morrer de fome. Porque muitos desses praças, eu tenho praças que são reformados nos avos, tempo de serviço, e ganha hoje menos de R$600. Quando vai usar o hospital, ele é obrigado a pagar o GRU, que é a Guia de Recolhimento da União, porque a margem dele é muito baixa. Só que ele desconta o FUSAN, desconta o FUSEX e o FUSMA. Isso aí eles descontam. E, além disso, ainda tem uma taxação de 20% para qualquer procedimento em cima de um decreto, que é inconstitucional, porque como a matéria versa sobre direito tributário, tem que passar nas duas casas. Porque é injusto um cabo pagar 20% de um processo de um hospital e um general que ganha R$40 mil. É desproporcional. Na hora de pagar o hospital, todos são iguais perante a lei e perante os decretos. Na hora de receber, né, 41% para mim de disponibilidade, que sou general, e 5% para o soldado. Onde é que está aí a razoabilidade? Em lugar nenhum. Então, a questão da readaptação, ela tem vigência. Nós vamos levar essas denúncias a cortes internacionais. O Brasil está hoje, nessa data agora que eu estou falando com o senhor, está sob a égide da OCDE, que manda fazer a inclusão. E as juntas médicas são negligentes, elas não aplicam a readaptação. Nós temos o exemplo do general Vilas Boas, que foi 2 vezes readaptado, e de um capitão de corveta, fuzileiro naval, que pisou numa mina terrestre e infelizmente perdeu a perna, mas seguiu carreira na Marinha com a portaria. Vamos pedir em juízo a portaria desse capitão de corveta, que beneficiou ele. Agora, se for praça, eu tenho o cabo Limbote, que é um paioleiro, está 12 anos por junta médicas, não vai para a escola de sargento, a turma dele já tem oficial. Eu tenho o cabo fuzileiro naval George, está 7 anos por junta médicas. E não define a situação dessas pessoas. Eles têm direito à readaptação. A readaptação é um direito líquido e certo, e o Brasil vai ser sancionado por conta dessas negligências. Os comandantes de junta médicas que negam a readaptação podem ser enquadrados na lei de abuso de autoridade, de prevaricação. Individualmente. Individualmente, porque o ato é dele, ele tem a legislação que determina que ele aplica aquilo ali. O que é que ele fala para nós? Não, eu uso a portaria 3551 e as normas internas das forças. Não, mas tem uma lei que determina. Então, é um massacre não dar o direito ao praça ser readaptado. E a readaptação, ele voltar para bordo, sem uniforme, cumprir expediente, mas é um praça que é um praça especial. E eles negam esse direito por pura perversidade. Para o oficial tem, para a praça não tem. Ô, Jorge, nessa questão da readaptação também, como que o Sindimil vê essa questão dos militares que hoje são obrigados a comparecer uma vez por semana, ter os seus padrinhos junto à sua unidade ou subunidade militar, mas que é obrigatório estar indo lá e assinar um livro semanalmente? É um abuso de autoridade por parte do senhor comandante, que infelizmente o Ministério Público é conivente, não toma nenhuma atitude. Os advogados não entraram com a execução da sentença, que não é reintegração.
reintegração, ele teria que voltar para cumprir expediente. Consequentemente, ele ia seguir a carreira dele. Então, para a força não dar esse direito ao praça, inventa um livro, porque todos os atos da administração pública são pautados em lei. Onde é que está isso? No artigo 22 da 9784, a Lei da Administração Federal, e está pautado também na Constituição Federal no artigo 37. Legalidade. Qual é a lei que diz que tem que ser nesse livro? Reintegração. Se aquele praça voltasse reintegrado, ele seguiria a sua carreira, mas eles não querem que sigam. É porque, na verdade, abre certos precedentes, eu creio. Porque o cara já está sendo punido cada um com a sua patologia. Além de tudo, ele tem que tirar do bolso, uma vez por semana, tirar do seu próprio sustento para comparecer às suas unidades militares. Eu vejo uma certa disparidade, vamos colocar assim, na aplicação da lei ou que seja da portaria, né? No caso, teria que haver o cumprimento da sentença. Se mandou reintegrar, ele tem que ser reintegrado. Eu tenho um sargento que é TI em um certo estado aqui, e ele é portador de esquizofrenia e é interditado, a mulher é a curadora, e ele é obrigado todas as quarta-feiras, ele comparecer no quartel e assistir marcha do pessoal que está na ativa. Qual o nome que a gente dá para isso? Abuso de autoridade. Caberia ao Ministério Público entrar com ação contra o comandante, quem está sendo arbitrário, porque ele está passando por cima de uma sentença, ou uma pessoa curatelada é uma criança, e ele obriga, não, quem tem que vir é ele, não é a esposa. Então, não pode haver esses abusos de voltar para assinar livro, porque não tem previsão nenhuma em lugar nenhum. Tem que cumprir a sentença, reintegrá-lo. Ou seja, é um ato administrativo sem pauta jurídica, sem entendimento jurídico para isso. Arbitrário e fere a dignidade da pessoa humana. Os autores dessa ordem têm que ser responsabilizados civil e criminalmente. Tá certo. Como que o Sindimil tem tratado com a famosa expulsão ou licenciamento? O licenciamento do praça, vamos lá para a raiz. O praça fez um ato, digamos, arbitrário, e ele vai para a audiência com o comandante. Todos os nossos atos têm que estar pautados em lei. Qual é a lei que diz que eu tenho que ir para a audiência com o comandante? Eu tenho amigos meus que são comandantes. Eu pergunto a ele, como é que tu faz a desometria de uma pena? Ele não sabe o que é desometria. Ele não sabe mensurar os atenuantes e os agravantes para chegar a uma pena. Ele não sabe. E como é que você dá a pena? Ele dá em cima do regulamento, mas regulamento não é lei. Então, você vai para a audiência com o comandante, muitas vezes não pode ir sem advogado, sem um causídico para te defender. Isso é praxe, isso aí é fato. E a sentença dele, a decisão dele, normalmente vai criar um efeito danoso na vida do praça. Agora, teve para defesa contraditório, tem um RE do TOFA que diz que o artigo do regulamento, que eu não lembro agora, não foi recepcionado pela Constituição Federal. Então, como é que eu vou para audiência com o comandante? Como é que eu vou tratar do meu direito com o senhor se o senhor nem rábula é? Nem rábula o senhor. Eu não digo isso, Eloy, não é para desacatar os nossos comandantes. É porque o praça, naquele momento, ele está numa situação de ser fritado vivo. Está lá sentado para ser julgado por uma pessoa que não conhece o ordenamento jurídico, né? Então, ele não pode ir para audiência com o comandante. Então, aí vem as punições. O que é que diz o artigo 7º do Pacto de São José da Costa Rica? Toda pessoa presa deve ser levada à presença de um juiz. Se ele me botar na Kombi agora e me levar na presença de um juiz, quando chegar na presença do juiz de plantão, que seria a audiência de custódia, o juiz só vai julgar o que tem em lei. Eu fiz um ato que violou o regulamento, volto para casa. E aí, como é que fica a minha situação? O que é que diz o protocolo de Istambul, que já está inserido no nosso ordenamento jurídico? Tem que ser levado à presença de um juiz. Então, o comandante não tem competência, legitimidade para prender absolutamente ninguém. Ocorre que, pelo menos eu vou falar a nível de marinha, às vezes os militares são punidos e depois eles são remetidos a um conselho de disciplina, que é um decreto. Não pode ser por decreto, tem que ser por lei. O oficial é uma lei, conselho de justificação. Consegue perceber como é que nós somos discriminados? Como que existe uma discriminação contra a praça? Eu vejo que dentro dos atos, Jorge, muitas das vezes deveria vir do Ministério da Defesa. Porque eu vejo algumas leis sendo aplicadas de uma forma na Marinha, de outra forma no Exército e de outra forma na Aeronáutica. Se a gente traz isso para o âmbito do Ministério da Defesa, a gente consegue um teor igualitário para todos, correto? Perfeito. Deveria aplicar a lei igual a todos, né? Acontece, por exemplo, a questão do Conselho de Disciplina, que o praça é expulso. Como é que o praça é expulso? Às vezes a pessoa está servindo em Manaus, está sendo julgado no Rio de Janeiro, que o julgamento é outro canto. Se ele não comparecer, é a revelia. Agora, aquele tribunal é legítimo, porque nós temos direito ao PAD, ao processo administrativo. Por que eles não abrem o PAD contra a gente? Abre o PAD.
Está na lei. Nós temos direito a um processo administrativo. Então as pessoas são expulsas e são dadas como mortas. Morte ficta. O STJ já se pronunciou. Não existe morte ficta de pessoa viva. E tudo que eu paguei durante a minha vida inteira, tudo que eu paguei vai para minha esposa. Se ela se separar de mim, ela fica com o meu dinheiro. Tá certo isso? Você pagou aquele benefício a vida inteira, você é expulso no conselho de disciplina, vai tudo para ela. Inclusive o hospital. O militar não tem isso. E é declarado morto. Tem alguma coisa fora de ordem. Jorge, e a questão do TAF? Você vinha argumentando sobre essa discrepância e a atuação dessa obrigatoriedade do TAF quando, segundo as leis, isso não é obrigatório. Isso não pode ser uma prerrogativa. Não. Em março agora desse ano, foi promovido 54 oficiais generais aqui em Brasília. Lá tinha pessoas com cinturas, né, com tecido adiposo, gordura, pessoas hipertensas. Nenhuma daquelas pessoas fizeram TAF. Não existe previsão legal para o praça fazer TAF, para o praça ser submetido a TAF. Eu entrei com ação contra o Comando Geral do Corpo de Fuzileiro Naval. Perdi a ação aqui, mas o processo está na OIT. Então, não acabou ainda não. Para que o comandante, o excelentíssimo senhor almirante do CONGÉ, ele responda por isso aí. Passar fita métrica na cintura abdominal do praça fuzileiro naval. De onde é que ele tirou essa ideia, eu não sei. De onde é que ele inventou isso, eu não sei. Fundamentado em que, eu não sei. Eu sei que um dia essa sentença vai voltar para o Brasil e ele vai estar na reserva, eu espero que ele seja responsabilizado por isso. Porque o oficial não faz TAF. O oficial tem uma lei de promoção. Nós não temos lei de promoção porque o camarada se acorda de manhã, hoje vamos botar isso para correr. E inventam, inovam na ordem jurídica. Não existe o TAF. O TAF, ainda que fosse colocado em lei, ia ferir de morte a Convenção 111 da OIT. Discriminação em matéria de emprego e trabalho. E, ademais, se o nosso companheiro, o nosso irmão praça, está hipertenso, com 47 anos, 48 anos, gordo, e ele não passa no TAF porque ele está obeso. E obesidade é o quê? Doença. Aí você vai punir ele, remete ele para junta médica para ele ser readaptado. Isso eles não fazem. Não sei, acho que alguém foi nos Estados Unidos e viu os fuzileiros fazendo TAF e trouxe essa ideia para cá. Eu até sei quem foi, 2 comandantes, né? Estiveram lá, viram essa coisa e trouxeram para cá. Faz tempo isso aí. E eles hoje aplicam o TAF. O TAF, pelo menos na Marinha, eu posso falar que é aplicado por um praça de especialidade EP Educação Física, que o Conselho de Educação Física, o CONFEF, não reconhece nível técnico, e alguns desses praças aplicam TAF. Agora, cadê a lei que determina que eu faço o TAF? Não tem lei, eles inovam. Fica uma situação emblemática, porque durante o TAF, quando não há aplicação da marcha, né, da corrida em pelotão, se pratica a prática esportiva de esporte. E se o militar venha a se lesionar nesse momento, como que fica a condição desse militar perante a força? Simplesmente ele vai ser licenciado do serviço ativo e vai brigar na justiça. É desse jeito. Nós não temos proteção, Eloy. O que o praça não entende é que a única via de proteção que ele tem é a sindical. É que eu não falei, eu queria fundar esse sindicato, não foi para afrontar o oficialato. Nós temos respeito pelos nossos oficiais e pelas Forças Armadas, que nós somos militares. É para respeitar os nossos direitos. Foi lesionado correndo, você vai sofrer as sanções, você vai ser mandado embora. Mas o Estatuto do Militar prevê que nós, militares, não podemos nos manifestar, correto? Sim. E como que é previsto por lei? Agora, vendo do outro lado, a legalidade da coisa. Não, o Estatuto, a Constituição Federal diz que é proibido ao militar a sindicalização, não diz que é proibido fundar sindicato. Só que tem normas constitucionais que diz que nós temos direito a ter o sindicato. E onde é que está isso? No protocolo, no Pacto Internacional Social, Cultural. Está lá na norma. Está também no Pacto do Protocolo de São Salvador, está lá no artigo 6, no artigo 8, o direito ao sindicato. Está lá na Constituição Federal também. É proibido a sindicalização, não fundar sindicato. Você pode fundar seu sindicato. E qual o objetivo? O objetivo do sindicato é buscar direito, é o único instrumento de luta que nós temos. Não temos nada mais do que isso. Sindimil é o primeiro sindicato militar do Brasil. Da América do Sul. Da América do Sul. O das Américas é o primeiro, sim. E como que tem sido feito o seu trabalho na Argentina, igual a gente já vinha conversando? Tenho contato com alguns amigos da Argentina militares. Sou mais conhecido lá do que aqui. Pra você ver, infelizmente, tenho que dizer isso aí, né? Os militares lá têm abertura maior, inclusive estão até querendo levar para o Chile, porque hoje nós estamos na égide da OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? O Brasil vai entrar na OCDE, o Brasil precisa entrar na OCDE. E a OCDE protege o sindicato. Então, possivelmente nós vamos crescer mais ainda.
mas sempre com o objetivo de manter a hierarquia, a disciplina e o respeito pelos nossos oficiais. Agora, nós temos fome, nós temos direito à readaptação, não é um favor que o senhor está nos fazendo, não, comandante da junta médica, senhor capitão de corveta médico. É lei, está nos tratados internacionais, respeite o direito do praça a ser readaptado. A gente não criou o sindicato para afrontar ninguém, não. Então, hoje, o grande objetivo da Sindimil é realmente propagar a defesa dos praças pelo Brasil afora. Ganhamos o menor salário do executivo hoje, nós ganhamos o menor salário do executivo. Nossos irmãos de armas, o PM do Distrito Federal, que recebe da mesma fonte pagadora, chega a ganhar 10 mil reais. Um soldado, o suboficial antes daquela 2215, não ganha isso, ganha 8 mil. Então tem alguma coisa fora de ordem. Tem alguma coisa que precisa ser ajustado. Ainda vem a famigerada 13.954 e acabou com a nossa vida. E a gente vai falar mais na frente. Isso é verdade. Promoções. Qual que é o grande atropelo aí das promoções, Jorge? Os oficiais têm uma lei de 72, Eloy, uma lei de promoção de 72. O praça ele é promovido hoje por parecer da CPP, Comissão de Promoção de Praça. Esse mesmo praça está servindo lá em Manaus e está sendo julgado no Rio de Janeiro por essa comissão. Sem advogado, sem ampla defesa, sem contraditório, e depois ele emite um parecer lá do jeito dele, e aquilo ali vai ter efeito na carreira daquele praça. Ele não reverte isso. O oficial tem a CPO, Comissão de Promoção de Oficial, só para enganar os trouxas, os bobos. Por que eu digo isso, Eloy, companheiro Eloy? Porque eles têm uma lei de promoção. A CPO não pode dar nenhuma coisa que contraria a lei, está na lei. Ele não consegue burlar, entendeu? Então, as nossas promoções é por merecimento e por antiguidade, está no nosso estatuto. Está no nosso estatuto. Aí o fuzileiro naval, de cabo para sargento, eles inventam uma prova interna. Está na lei? Não está. Você está inventando isso aí. Né? E inventa provas escritas para praças. A lei é por promoção, é por antiguidade, por merecimento. Tem as outras promoções pós-morte, né? Mas não está mandando fazer prova interna, fazer TAF. Eles inovam por quê? Porque nós estamos desprotegidos na questão de promoções. Eles não querem que nós tenhamos a nossa lei de promoção, porque o dia que nós tivermos e nós vamos ter a nossa lei de promoção, engessa ele nessas maldades, nessas perversidades, nessas arbitrariedades. Mas tudo isso o Sindimil vai levar para as cortes internacionais. Um dia essa conta vai chegar aqui. O senhor pode ter certeza, não vai passar nada impune. Porque essas pessoas, os nossos oficiais, nossos superiores, têm que entender que tem que respeitar a gente como pessoa humana. Nós temos direito. Não é brincar com nossas vidas, fazer da gente marionete, não, e não dar promoção. E porque você respondeu um inquérito que já foi transitado e julgado, foi inocentado, não, mas você respondeu e a pessoa ser punida ad eterno, não ser promovido. Por que para eles não tem essa mesma eficácia, essas normas, e só atinge praça? Por quê? O general, ele faz concurso interno para ser general? Almirante? Não, ele sentam numa mesa, ele se reúne e vê quem que vai ser general, quem que vai ser almirante, não faz TAF, não faz nada. Por que quer botar o fuzileiro naval para fazer prova interna? Matemática, aquelas coisas todas. Se não está na lei. Por que essa promoção decenal, Jorge, é tão combatida? Qual promoção? A promoção decenal. O militar vai ali cumprindo o seu exercício, chega aos 10 anos, mas na maioria principalmente para o temporário. Mas chega aos 10 anos, não vai administrativamente de jeito nenhum. Não é para ir e nem vai. Olha só, nós temos que... a questão do temporário. Temos que esperar o julgado da ADI, né? A ADI teve uma movimentação agora em março. Ela se movimentou no começo do mês. A ADI que trata justamente dos temporários. Nós temos uma decisão do STF, por unanimidade, o STF decidiu que não existe temporário quem fez concurso público. Se você fez concurso público, não existe temporário, que foi o caso dos pessoal dos guarda penitenciários de Aracaju, se não me falha a memória. Se você fez concurso público, não existe temporário, não tem temporário. E isso aí a gente vai ter... Qualquer hora eu pego ela, ver se a gente pode ter algum proveito disso aí. Mas eles querem pegar a força e deixar mais de 70% temporário. É esse o grande objeto dele. Inclusive foi tema da nossa última audiência pública. Sim. A questão do comparativo de contra-cheque do temporário e por que foi criado o temporário, que é algo assim que parece até esdrúxulo, que nada mais é o que ficou muito claro ali, que aparentemente criaram-se o quadro de temporário para fornecer ali tributos para a previdência dos militares. Exatamente. Você já viu aqueles militares da Marinha ganhando prêmio com uniforme em Olimpíadas? Aquele é uma espécie de sargento que ele não fez concurso público. Ele está ali só para fazer exercício. Então, quando ele estiver ganhando medalha, ele ganha o uniforme da Marinha e aparece. É bom para a força. Isso é bom para a força.
A questão dos nossos irmãos temporários, sempre existiu o temporário, o Exército sempre teve temporário, né? Nada mais é do que obrigar eles a pagar. Eles pagam lá os tributos deles. A pensão militar. São pagos, tá? E depois ele é licenciado. Pelo menos o pessoal da educação física botam até um apelido nele, que eu não vou falar, que eu sinto vergonha, mas eles pagam todos os tributos. E agora, o temporário, quando ele está perto de sair, ele só usa o hospital se ele pagar GRU. Isso é a realidade da Marinha. Essa da GRU, agora uma sargento da FAB falou para mim da FAB. Que ela estava sendo licenciada, ela só usava o hospital se ela pagasse GRU, porque ela estava sendo licenciada. Foi licenciada essa semana. Tá certo. É muita discriminação. Então vamos lá, vamos falar dessa bendita que todo mundo bate na tecla e a maioria não entende, não interpretou ainda o que é essa bendita ou maldita 13954/19. Jorge, gostaria que você explanasse, esmiuçando por vez e de uma vez por toda, para que a família militar possa entender o que foi a criação dessa lei, o que fundamentou ela e quais são esses malefícios que estão trazendo para nossas carreiras. Vamos lá. Como nasceu a Lei 13.954? Quem foi o relator? O senhor Vinícius de Carvalho. Ganhou medalha, andou de lancha. A lei passou nas duas casas igual um trator. Lá no Senado eles fizeram uma promessa, não cumpriram a promessa. Essa lei não pode ser reparada nem por decreto e nem pode ser reparada por portaria, porque trata de matéria que versa sobre despesas, aumento de despesas. Tem que ser julgada nas duas casas novamente. A Lei 13.954, todos os anexos estão fulminados pelo artigo 24 do Pacto de São José da Costa Rica. Os anexos que eu falo é aquele 10% de promoção para general, esse não pode, fere o artigo 24 quando ele é promovido. A disponibilidade 41% para general e 5% para soldado, isso fere o artigo 24 do pacto. O que mais? Os autos estudo, aquilo não existe, aquele autos estudo. Aquilo ali, o Brasil será condenado por aquilo ali. E todos os aumentos, porque brincando, os generais conseguiram abocanhar R$12 mil e um pouquinho e 91 centavos de aumento. Aí eles falam, para enganar os deputados, mas não teve aumento de soldo. Realmente, o soldo continua 13 mil. Isso é fato, é líquido e certo. Mas você teve um aumento de R$12 mil e um pouquinho e 91 centavos. E o praça? Para isso, nós temos hoje aproximadamente de 300 a 500 mil vítimas que teve diminuição de salário. São soldados, cabo, terceiro sargento, mais do quadro especial e ex-pensionista. Era aquele indivíduo que ganhava aquele percentual antes da lei. Após a lei, a mesma coisa, mas aumentou o fator previdenciário de 7 para 10, diminuiu o salário dele. Contrariando, inclusive, a questão de decisão do Supremo, né, da ministra Carmen Lúcia, que ela já se pronunciou que não pode haver diminuição. Então, isso aí vai ter que ser desfeito. E a lei 13.954, ela não foi recepcionada por nenhum tratado internacional. A lei 13.954, nós vamos levar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nós vamos levar, inclusive, ao CDE, porque ela é desproporcional. Dentro da lei tem lá, acabou a nossa estabilidade, agora é 10 anos ou mais, está lá na lei, pouca gente sabe disso, a estabilidade do praça hoje é 10 ou mais anos. Acontece que quando a pessoa sai da escola naval, o oficial, em tese, está estabilizado. Quando ele sai da escola naval que volta da viagem de instrução, em tese está estabilizado. Para ele, não fala tempo de oficial, só fala de praça. E aí? É uma lei totalmente discriminatória. Totalmente discriminatória. E o Estatuto da OCDE foi ofendido por essa lei. Essa lei ela não pode prosperar no ordenamento jurídico, ela não pode continuar como ela está. Tem que ser desfeita. E estamos acompanhando aqui no Supremo Tribunal Federal, vamos entrar com a DINS em cima dessa lei, porque é razoável um funcionário público ter R$12 mil de aumento? Quem foi que teve isso? Qual foi a categoria que teve isso? O que é que a gente vai dizer? O que é que o Brasil vai dizer para a comunidade científica, onde um professor universitário, titulado da Universidade Federal, que é um profissional que fala 2, 3 línguas, autor de livros, ganha metade do que um general ganha? O que nós vamos dizer para a comunidade científica? Tamanha desproporcionalidade, total, né? Total. É muito aumento. Do Autos Estudos, eles saíram de 30, botaram 43, chegou a 73. Autos Estudo 1. E o que é Autos Estudo 2? Qual é a lei que diz isso? Qual foi o estudo que foi feito isso? Aí você vê, quando chega descendo para a praça, já vai para 16, né?
16 a 17. 17. Já cai bastante. E aqueles que ficaram 12 antes e depois da lei? É que, na verdade, o 12 não teve aumento. Não teve aumento. Teve decréscimo, porque aumentou o fator previdenciário. Teve decréscimo, isso é então, verdade. é uma lei que, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, e se não resolver no STF, o STF não decretar a inconstitucionalidade dessa lei, já estamos se organizando com um grupo de praças, nós vamos pegar um avião e vamos até São José da Costa Rica. Isso se até lá o escritório da OCDE não for fundado aqui em Brasília. E lá em São José da Costa Rica, vamos nos acorrentar e vamos ser recebidos pelo presidente da corte, porque a Corte Interamericana ela tem o poder de determinar que o Brasil revogue qualquer lei que ofenda a Convenção Americana de Direitos Humanos. E a Lei 13.954, ela ofende de morte a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Ela não vai poder prosperar. Fere diversos outros tratados internacionais. Dentro das brigas que nós estamos levantando, brigas não, modo de falar, dentro dos nossos questionamentos, melhor dizendo, as nossas audiências públicas parece que está tendo um resultado, está tendo êxodo, né? Olha, Eloy, eu vou falar uma opinião minha, né? A última. Antes da última, ficou acordado que não poderia ter o nome Sindimil, nós aceitamos, o Glauber Braga aceitou justamente com a Fernanda Melchione, tirasse o nome Sindimil, tirasse o nome da associação que era a Prafa. Lembra disso? Sim. Nós cumprimos isso. No dia da audiência, dia 7, quem que estava lá? O senhor Heraldo. Quem é o senhor Heraldo? É um TTC, um oficial brigadeiro TTC, ferindo a súmula vinculante 43. Esse cidadão chega lá com todo respeito ao senhor Heraldo, não tenho nada contra o senhor, não. Tenho respeito pelo senhor. Todo momento ele dizia, não conheço o número, não estou sabendo, não sei. E toda a numeração que ele deu, os advogados lá desmontaram ele. Então, ele não pode falar em nome da administração, ele não é administração, e ele está vedado, proibido pela súmula vinculante 43. Nem o excelentíssimo senhor ministro da Defesa, o doutor Múcio, poderia mandar ele para lá. Ele não pode falar em nome da administração. Então, o que eu estou vendo é que essas audiências aí estão fazendo pegadinha com os deputados. Qual é a eficácia disso? Se nós cumprimos, tiramos o nome Sindimil, eles não queriam, que é uma violação ao Estatuto da OCDE, tiramos o nome APRAFA, que é uma violação ao CDE, cumprimos tudo. Na hora ele manda um TTC. Nada do que ele falou ali pode ser usado contra ele. Ele não é administração. Ele não pode falar em nome da administração. Se ele quer fazer concurso novamente, entrar novamente na FAB, ele que preste concurso, como determina a Constituição no artigo 37. Faça concurso público. E não ser chamado sem concurso público, esses oficiais TTC ganhando aí R$9 mil, mais 13º, férias e tudo que tem direito. Então, eu não estou vendo prosperar essas audiências públicas. Isso aí tem que dar... Eu aposto na ADIM. E o STF que diga que a lei não é inconstitucional, que a gente vai lá para fora. Simples. A DI, a 7039. Essa do temporário, a outra já caducou, né? A que versa sobre os temporários. Ah, sim, é outra. Mas nós vamos entrar com a DIN em cima da lei da grave violação ao Pacta Assunta Servanda, que é a violação aos tratados internacionais, que o Estado brasileiro editou uma lei que passa por cima da dignidade de milhares de pessoas. Na verdade, nós, praças, somos condenados a virar mendigos. Estamos condenados a virar mendigos. Os praças ainda não atentaram daqui a 10 anos. Não há possibilidade de aumento, porque o general chegou no teto máximo. Então, como é que essa pessoa vai ter uma vida digna? Taxam a gente de 20% do hospital. É um massacre com a nossa categoria. Eles estão massacrando, acabando com nossas vidas, comprometendo nossas velhices. Daqui a pouco a gente não come 1.200 calorias, como determina a OMS, enquanto o general está ganhando aí quase 40 mil. Em cima de quê? Meritocracia. Se meritocracia fosse o requisito, os escravos, quando acabou a escravidão, não subiu o morro, dominava a sociedade. Meritocracia é o teu soldo. O soldo do militar é a tua meritocracia. Não curso que você fez interno e discriminando o praça que não pode fazer curso. Porque o praça ele não pode fazer o autoestudo. E hoje as forças mandam a praça fazer autoestudo. Uma hora essa bomba vai voltar e quem pegou dinheiro do autoestudo vai ter que devolver. Porque o autoestudo é um curso superior, a pós-graduação. Praça tem graduação. Como é que praça está fazendo autoestudo? Está na lei. Poucas pessoas leram as 3 leis de ensino das Forças Armadas. Olha lá o que é autoestudo. Vê quem que ganha autoestudo. Ele está pagando autoestudo por portaria, para médico, que não está exercendo função no Estado Maior. Ele está pagando autoestudo para oficial músico, que não está exercendo função no Estado Maior.
É a farra com dinheiro público. Ele paga altos estudos para suboficial, que não está exercendo a função do Estado Maior, que é uma pós-graduação, ferindo a lei de diretrizes e bases, que é a 8384. Você só pode fazer uma pós-graduação se você tiver uma graduação. O artigo 83, os cursos militares têm que ter previsão em lei. Qual é a lei que diz que você pode fazer autoestudo? Praça tem que fazer autoestudo. Não tem essa lei. Eles inovaram. Então, a 13.954 foi uma aberração jurídica que o STF... Eu acredito que o STF vai reparar que nós estamos montando um ADI para acabar os anexos. Aquela questão de disponibilidade de 41% por general. Todo mundo está em casa. Por que o general tem que ganhar 41% em casa e o soldado 5%? O nome disso chama-se discriminação, ferindo não só o artigo 24 do Pacto de São José da Costa Rica, como o artigo 19 da Constituição, discriminação em matéria de pessoa, a União não pode fazer isso, o artigo 5º da Constituição, ferindo outros instrumentos vivos de direitos humanos. É gravíssima a situação dessa lei. Essa lei tem que ser defenestrada do nosso ordenamento jurídico para sempre e fazer uma nova lei, chamar o sindicato, porque se não chamar o sindicato, a gente comunica ao CDE. Exatamente, estamos na égide da OCDE. CDE, estão fazendo uma lei e estão ignorando o sindicato. Só para pegar o gancho, agradecer aos nossos parceiros comerciais, ao Asa Gaúcha Restaurante, o melhor restaurante de Brasília. E também a grande parceria com o João lá da LTI, que é uma consultoria na área de TI e também jurídica. Forte abraço para todos vocês. Gabriel, aqui do Estúdio Três Lados. Jorge, voltando aqui, então você arrisca me dizer que hoje, se você tivesse uma auditoria nas Forças Armadas, seria bem-vindo? Seria bem-vindo e se faz necessário. Se faz necessário porque a gente ia extirpar os oficiais que são TTC, estão ganhando lá sem concurso público, entre outras demandas. Agora tem que ser uma auditoria feita por pessoas altamente capacitadas para não haver maquiação, né? A gente pode maquiar. Então, seria... Porque tem que ter transparência na administração pública. A administração pública, um dos requisitos dos pilares é a transparência, né? Não existe ato oculto na administração pública. Na última audiência, o pessoal da Bem do Brasil, em nome do presidente Jair, você representando a Sindimil, e os deputados que ali estavam, fez a sugestão do grupo de estudo, né? Grupo de estudo não, grupo de trabalho. Você acha que vai sair do papel? Olha, o deputado Glauber, agora, quando a gente voltar agora do recesso, vamos fazer, começar a movimentar isso aí. Essa questão desse grupo de trabalho é necessário. Mas a grande dúvida fica o seguinte: tem que mexer, tem que fazer uma lei. Ele não pode fazer essa reparação, como ele falou lá no Senado, por decreto ou por portaria. Não pode porque o artigo 84 da Constituição proíbe, né? Então, esse grupo de estudo vai ouvir a gente, mas o grande objetivo nosso é ter o mesmo direito dos aumentos dos oficiais, entende? A readaptação, a gente vai ganhar isso aí, que é uma questão de tempo. Mas, respondendo a tua pergunta, só o tempo dirá, meu irmão, se vai surgir algum efeito. Eu aposto na ADIM. Nós estamos montando uma ADIM só em cima de graves violações à Lei 13.000 da Constituição Federal e dos tratados internacionais. Julgou procedente que a lei general tem que ganhar 40 mil, a gente vai embora se acorrentar lá na comissão, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E depois disso aí, é o último que sair da sala, apaga a luz e fecha a porta. Não tem mais nada a ser feito. Jorge, como tem sido o diálogo e a interação entre a Sindimil e o governo? Há avanço nesse sentido? Não, nenhum avanço. Eles ainda não aceitam o Sindimil. Estamos pensando em entrar com algumas ações aí. Vamos ver a questão da OCDE. Mas o certo é que o Sindimil tem personalidade jurídica. Isso é líquido e certo. Ainda não caçaram o meu registro lá no cartório. Isso aí não conseguiram ainda. Porque isso aí demanda um processo, vai chegar até o STF, né? Agora, eles não aceitam porque realmente a questão sindical dentro das Forças Armadas muda muita coisa, mas é uma bobagem pensar em rebater o Sindimil, porque o CDE agora vai mexer profundamente no direito administrativo. O direito administrativo vai sofrer uma profunda mudança com a questão do estatuto da OCDE, de suas diretrizes e de sua jurisprudência. E o Brasil vai ter que se adequar a essa nova realidade mundial. O escritório está passando no eixo São Paulo-Brasília, possivelmente aqui, que é o centro do poder. E não adianta você atacar o Sindimil, porque o Sindimil é protegido pela OCDE. A OCDE protege o Sindimil. A Organização dos Estados Americanos protege o sindicato.
Então é uma resistência, a gente entende a resistência, a gente sabe que a resistência ia acontecer, a gente esperava pela resistência, mas sustenta o fogo que a vitória é nossa. Amém. Deixa pra gente uma mensagem voltada para a família militar, porque hoje o que nós estamos precisando é de encorajamento. Irmãos de armas de todo o Brasil, tanto a BEM, que era a Prafa, na pessoa do nosso irmão Jair, que é o nosso presidente, como esse sindicato, como o sindicato que o nosso irmão Amorim, Ageu Amorim está abrindo no Rio de Janeiro. Não existe nenhuma chance para os senhores que não seja via sindical. Acredite nisso, Eloy. Não existe, não tem, tem que ser a via sindical. Homens comprometidos, o sindicato não é meu, um dia eu vou ter que ir embora, vou ter que largar, nada aqui é eterno, né? Então, aqueles que vierem, venham comprometidos com a verdade, venham comprometidos com respeito, saber lutar pelos seus direitos, não inove, não crie fantasias. E acredite que o sindicato vai mudar isso aí. É muito novo, o sindicato acho que não tem nem 3 anos, 2 anos, fez 2 anos agora. E é apostar na sindicalização. O Brasil vai ter que cumprir aqueles tratados internacionais de trazer os nossos irmãos da ativa no sindicato, porque está no tratado internacional. O que é que o tratado fala, Eloy? O tratado fala o seguinte, que pode fazer lei com restrições, não com proibições. Então, o Estado tem que chamar nós e falar assim, vamos botar isso aqui. Evidentemente, se tiver uma calamidade, até eu vou para a rua ajudar numa calamidade. Até eu, com 60 anos, vou para a rua. Não vou me opor a isso, não. Ajudar meus irmãos que estão necessitados. Agora, proibir o cidadão de ter um sindicato é matar a dignidade dele. É tirar o direito do homem. E hoje, nessa era moderna, da OCDE, dessa globalização, de tudo isso que está no mundo, isso é impossível. Isso é impossível. Agora, dá para sindicato e patrão viver bem? Respeite o direito dos outros. Não bota o nosso irmão para passar fita métrica na cintura do Praça Fuzileiro Naval, que você está inventando isso. Você vai ganhar 41%, nós queremos o mesmo aumento. Antes era assim, Eloy. Antes todo mundo ganhava 10% para o general e para o soldado. Era desse jeito nas Forças Armadas. Aumento R$10 para o general, R$10 para o soldado. Eles inovaram, fizeram essa discriminação. E não pode haver essa discriminação. Então, os tratados internacionais garantem que os militares da ativa tenham seu sindicato. Os oficiais vão ser obrigados a fazer o sindicato deles. Eles vão ter que ter o sindicato deles também. Porque tem amparo legal. Não estou inventando. O que eu estou falando não é coisa da minha cabeça. Você pega o tratado internacional, está lá dizendo. Jorge, obrigado pela sua participação. Obrigado. Eu que agradeço. Por compartilhar conosco a sua visão sobre a vida militar, sobre a sua composição sindical, por a sua parceria que vem aí de longos anos. Coloco aqui a BEM do Brasil à sua disposição junto Muito obrigado. Agradeço você também pelo Sindimil, está sempre conosco, nos ajudando na audiência. E conto com você em outros momentos aqui para a gente trazer boas notícias para a família militar como um todo. Eu agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Casa dos Colchões, Júnior, aquele abraço, estou te aguardando. A todos da família militar, até a próxima semana, se Deus quiser.